A cada um dos seguidores, peço para que o Senhor os abençoe, lhes dê paz, sabedoria, força para viver nos dias difíceis que estamos vivendo na atualidade. Por falar em dias difíceis, muitos estão orando. Agora, como orar? A oração tem poder ou não? O que realmente é? Palavra poder. Antes, porém, de entrarmos no assunto, os vídeos honram e glorificam ao Senhor, que é o Senhor que nos escreveu a palavra que nos baseamos. Se você tem prazer em cooperar na divulgação da palavra de Deus, inscreva-se no canal, comente, compartilhe, pergunte, estamos à disposição. Mais uma pergunta, a oração tem poder? Em 1 João 5,14, a narrativa é: e esta é a confiança que temos para com Ele, que, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O verbo poder tem a faculdade de posse e outras de posse, né? Então, no caso de orar a Deus, a palavra é sempre empregada no sentido de que Ele tenha grande influência ou poder sobre. Então, se usa pode. Ninguém pode com este traquina. É um verbo irregular, etc. Perfeito. Pude, pudesse, pude, pudemos, e assim por diante. Mais que perfeito. Pudera, puderas. Futuro. Puder, puderas. Né? Futuro presente. Poderei, poderás. Agora o gerúndio. Podendo. Presente do subjuntivo. O modo subjuntivo é a forma verbal que expressa incerteza, dúvida, desejo, hipótese ou possibilidade em vez de fatos reais. Possa, possas, aqui é dependente, subordinado ou que enuncia o fato em subordinação a outro. Portanto, ao orar ao Senhor, é preciso ter em mente que Ele tem poder. Quando se ora ao Senhor, a pessoa se coloca em subordinação a Ele, por entender que Ele detém o poder, Ele detém o que é melhor para aquele que está orando. O versículo nos diz, segundo a sua vontade. A oração pode ter o sentido subjetivo, porque o subjetivo não considera o que não é propriamente seu, que segundo Filos, pertence unicamente ao pensamento humano, em oposição ao mundo físico. Seria um idealismo, e assim sendo, não é uma realidade. A oração deve ter o sentido objetivo, isto é, prático positivo, o alvo, o desígnio que se pretende atingir. Contudo, é estar prestando um culto a Deus e se colocando em submissão à vontade dele e do seu poder. Portanto, orar usando possas é simplesmente ser subjetivo, não crendo no poder de Deus, ou pode ser ainda entendido que eu quero, mas isso caso ele tenha poder. Ora, se Deus não tem poder, então eu fico de dependência. Será que ele vai ter o poder? Será que a minha oração vai influenciar? Deus tem o poder. Ele realiza segundo o querer dele, não porque tenha apenas poder, mas porque no seu poder, na sua onisciência e onipresença, conhece tudo e realiza tudo segundo a sua vontade para o bem daqueles que são seus. Jesus ensina aos discípulos e ele diz, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Não é que tu possas nos dar hoje. É afirmativa. O pão nosso de cada dia dai-nos, quer dizer,
Hoje eu preciso desse bom. A tua vontade vai me suprir. Se eu olhar para o que Jesus diz na parábola da ansiedade, a solicitude pela vida, eu vou perceber que eu não devo estar ansioso pelo dia de amanhã, pelo que haver de comer ou de vestir. E é assim um pedido direto, objetivo. Senhor, abençoa no teu poder. O Senhor, e sendo de tua vontade, cura, etc. Por aí. Nesse sentido, Ana, em sua dor, ora ao Senhor por um filho. Porém, ela se coloca em submissão a ele e diz que o filho ela devolveria ao Senhor como cumpriu sua promessa. E o Senhor lhe abriu a madre e foi o próprio Deus, pela sua vontade e poder, e não por submissão a Ana. Uma irmã enfermeira trabalhava na UTI do Einstein. Hoje ela está na glória. Certa feita, relatou a mim como alguns em seus últimos instantes de vida na carne lutavam desesperadamente, blasfemavam em suas fisionomias, aliás, blasfemavam em suas fisionomias, eram de desespero por não aceitarem a morte. Parecia, dizia ela, que eles estavam vendo um lugar de tormento, enquanto que os verdadeiros crentes no Senhor eram consolados, tinham paz e resignação no sofrimento, e ainda confessavam: se a vontade do Senhor for esta, que seja cumprida. E se iam partir, seria o fim da jornada na terra e o ingresso no novo céu e na nova terra, o lugar de perfeição, onde nunca mais sentiriam aquela enfermidade. Portanto, a oração, todas elas, são ouvidas pelo Senhor. Isto traz paz, força e ânimo, esperança, porém, o querer e o realizar é do Senhor. Muitos acham que foram curados porque suas orações foram poderosas. Perguntam: os descrentes que são curados e não oram ao Senhor, curados pelo mesmo mal às vezes, por acaso não foram portadores da graça comum? A graça comum está sobre todos, crentes e descrentes. Porém, a graça especial somente para os que recebem diretamente do Senhor. A graça comum, a medicina, é uma graça comum. Ela não evita a morte, mas ameniza dores. Meus queridos, não deixemos de orar, mas oremos de conformidade ou confiando nos desígnios do Senhor e de acordo com a vontade dele e do seu poder. Então, seremos consolados, confortados, e a paz, mesmo que seja em grande sofrimento, virá. E a esperança nos traz perseverança, e assim estaremos sempre alegres no espírito, embora o corpo esteja sofrendo. Já passei por muitos momentos com irmãos e amigos em velórios, em hospitais, em problemas sérios de casais. Já passei muito por isso. Mas a minha oração sempre por eles foi: Senhor, o desejo do meu coração é a solução deste problema. Contudo, a tua vontade, o teu desígnio está acima da minha vontade. Realiza, Senhor, aquilo que for para o bem dele. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.